Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a essa aula. Hoje nós vamos abordar um caso muito importante, uma consultoria específica perfeita para você começar a aplicar e ter muitos resultados na consultoria voltado para o financeiro e para o tributário. Então, nós vamos abordar aqui os principais casos que você deve identificar dentro do mercado, mercearia, aqueles comércios que normalmente você encontra dentro dos bairros, que tem o seu porte um pouquinho menor, mercearia, enfim, ou casos de mercados, né, que já são um pouquinho maiores. Afinal de contas, quando nós estamos falando sobre supermercados, hipermercado, via de regra, eles têm uma estrutura gigantesca, já tem contabilidade interna, então tem toda uma regulamentação, né, dentro desses sistemas, desses supermercados. Via de regra, é impossível quase que uma contabilidade externa conseguiria dar conta. Então, é para isso que eu resolvi fazer essa aula, porque existe um nicho muito bom de atuação e que existe muita oportunidade e que muitos desses mercadinhos acabam quebrando por falta de ter noção desses requisitos que nós vamos abordar aqui nessa aula. Então, é uma oportunidade para você conseguir faturar muito mais, entregar um valor agregado, não deixar o teu cliente falir, quebrar. E via de regra é uma atividade que tem muito problema relacionado com estoque, com margem de lucro, que não tem controle, muitas vezes não controlam nem efetivamente tudo no sistema, e o estoque normalmente é um grande problema quando se relaciona a capital de giro e o valor, né, que se relaciona com isso, afinal de contas a gente tem muito dinheiro parado em estoque, e não só isso, né, nós lidamos ainda com produtos perecíveis. Então, vem comigo que essa aula vai ser incrível, eu garanto para você, e você vai conseguir ter resultados, assim, exponenciais, caso você se atente e comece a aplicar isso que eu vou passar aqui para vocês, ok? Vou deixar o link aqui embaixo, que nós estamos aí com o curso O Poder da Consultoria, que é um curso gratuito que vão ter 3 aulas para você aplicar. Então, é como essa aula aqui, um grau mais ainda aprofundado. Então, eu quero te trazer efetivamente resultados práticos. No final, a gente vai ter uma planilha, né, das 3 aulas, e com essa planilha você já consegue faturar R$ 1.500 fazendo consultoria, tá bom? Então, vem comigo, vai ser uma jornada incrível. Eu garanto para você que eu vou te trazer ouro aqui, conhecimento importante para você se diferenciar, se destacar e parar de ficar brigando por R$ 200. Combinado? Então, fica comigo até o final. Eu vou compartilhar aqui o material que eu preparei para vocês, assim, para realmente surtir efeito, entregar para vocês o meu melhor. Então, eu vou deixar o link embaixo, já se inscreva no nosso Poder da Consultoria e venha se tornar um profissional diferenciado e de destaque, cobrando bem pelo seu trabalho. Afinal de contas, você merece esse reconhecimento, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou trazer para vocês aqui a consultoria voltada para o nicho da área financeira e tributária para mercado, tá? É um nicho muito bom, como eu já falei para vocês. Diariamente, recomendadamente, esses tipos de comércio acabam fechando por falta mesmo de entender a dinâmica do mercado. Eu vou trazer também para vocês aqui um panorama voltado para essa atividade. Por que que é importante a gente entender o nicho ou o campo que a gente está entrando? Então, por que que eu indico sempre? Você entender como funciona determinado nicho de mercado. Isso vai fazer muita diferença para você. Dentro do cenário, existem diversos comportamentos diferentes para cada empresa. Então, conforme você for aplicando na consultoria, você vai entender isso. Você não precisa ter uma bola de cristal, nem falar assim, ah, nossa, eu quero ser só nesse nicho específico. Ah, beleza, se você quer atuar e ver que tem campo, ok. Por exemplo, ah, eu quero ser só da área da beleza, quero ser só da área da saúde. A área da saúde, inclusive, vai ser a nossa primeira aula. Pode ser um nicho bom para ser especialista, pode sim, mas eu te adianto que é possível você entregar para as outras atividades também, porque ela segue mesmo uma linha específica. E é o que eu digo, né? Conforme o teu escritório vai crescendo, as coisas vão acontecendo, vai surgir diversos clientes. Aí você vai ter que, ou vai definir e falar não, né? Ou vai falar assim, não, sou especialista, mas eu atendo outros nichos também. Aí fica uma escolha que você identifica, né? Dependendo do nicho que você está, da tua região, às vezes fica um pouco difícil. E dependendo se você vai trabalhar na internet, talvez fique um nicho um pouco mais fácil, mas tem que ter bastante foco na internet daí para você alavancar e ter resultados, tá? Então, olha só. Então, o curso é para você aprender a ter segurança de como realizar consultoria na prática. Então, todas as aulas que eu vou trazer para você aqui vai ser extremamente prático, sem enrolação, sem encheção de linguiça, tá bom? Então, é para você
que quer iniciar na consultoria, para você que já tem alguma noção na consultoria, para você que está na faculdade, para você que já tem um escritório que alavanca seus honorários, existe campos para todo mundo. Algumas pessoas vai ter mais facilidade, por exemplo, que se você já tem escritório, então talvez seja mais tranquilo para você vender consultoria para os seus clientes que já tem. Talvez você não tenha que fazer esforço nenhum para conquistar clientes. Basta você vender a consultoria. Agora, eu estou começando do zero, aí você vai ter que adotar estratégia. Eu vou começar atendendo MEI, vou pegar empresas menores e definir esse nicho. Então, assim, o curso é realmente dar essa possibilidade de entender o oceano azul de oportunidades que existem. Enquanto as pessoas ficam brigando por baixíssimos honorários, que eu acho, assim, uma coisa ridícula você ter uma oportunidade de agregar valor no teu serviço. As pessoas muitas vezes só falam em quantidade de clientes, 500, 900 clientes. E realmente, eu não me importo nem um pouco com a quantidade. O que eu me importa é com o faturamento. O que me importa é que se eu vou conseguir cobrar bem para o meu trabalho. Não adianta muitas vezes, se você colocar na balança 10 clientes cobrando R$ 200, vai dar R$ 2.000, sabe? Então, assim, é uma coisa que não faz muito sentido. Não faz sentido pelo risco que a gente cobra, não faz sentido pela nossa profissão, pelo conhecimento que a gente tem. Então, assim, chegou a hora de se posicionar e conquistar os clientes corretos e, acima de tudo, cobrar bem pelo seu trabalho. Então, quem é a sua mentora? Então, eu sou formada em Ciências Contábeis. Assim que eu terminei a graduação, eu já comecei a fazer gestão empresarial, que era pós, e, paralela com a pós, eu comecei o curso de graduação de Direito, tá? E já faz 9 anos, na verdade faz 10, né, que eu tô atuando já com consultoria, e eu sou sócia do escritório Resultado Contábil. Eu vou migrar também para advocacia tributária, enfim, porque a consultoria tributária traz muitas possibilidades, então vou migrar também para mesclar, digamos assim, trazer as duas partes, tanto a parte da consultoria quanto a parte contenciosa, que é quando você trabalha com ação judicial, porque é um nicho, gente, maravilhoso, perfeito, tá? Então eu preciso que você se comprometa comigo, venha aqui para essa aula que você vai aprender muito e já se inscreva no nosso curso gratuito, O Poder da Consultoria, e veja o poder que você tem na mão de alavancar a sua carreira. Então, como eu começar? Então, olha só, nessa aula nós vamos fazer uma análise prática na atividade do mercado e você vai ter segurança na hora de iniciar a consultoria financeira e tributária. Vai chegar em uma atividade como essa e você vai entender que você tem esse potencial de falar assim para o cliente, olha, eu posso te ajudar nisso e nisso, a tua empresa está errada nisso, se você continuar fazendo essa ação, você vai estar incorreto. E não só isso, sabe? É bem importante você entender que esse tipo de conteúdo te ajuda na contabilidade. Por quê? Porque na contabilidade a gente comete inúmeros, inúmeros erros, que muitas vezes a gente não sabe, que é questão de julgamento, é questão de uma legislação que às vezes você não teve conhecimento. Então, assim, gente, é algo que, sinceramente, é muito importante que a gente domine. Porque sempre vai ter alguém que vai vir oferecer esse serviço para o teu cliente e você tem que estar preparado para entender, para saber e para orientar da forma correta. Da mesma forma que quem está começando tem que apresentar um diferencial para o seu cliente. Então, eu quero começar na consultoria. Qual é o seu diferencial? O que você vai entregar nessa consultoria? Você tem que se posicionar como uma pessoa que entende sobre aquilo que está falando. Então, por isso é tão importante você dominar tanto a parte teórica quanto a parte prática para conseguir aplicar diretamente com o cliente, tá bom? Onde estão os meus clientes? Talvez você fique pensando, meu Deus, aonde que eu vou achar esses clientes de mercado? E é uma realidade muito comum. Você tem aí na tua cidade, sem dúvida, perto da sua casa, clientes próximos, né? Ou aqueles que você vai comprar, aqueles que você conhece. E aí, ou talvez, né, que eventualmente você vá ter a oportunidade de oferecer outro serviço de contabilidade. Aqui eu trouxe mais ou menos o segmento, que é esses mercados, mini mercados, mercearias, que faz parte bastante do cotidiano normalmente dos bairros, né? Que tem esses mercadinhos, talvez cidade pequena também, a gente encontra bastante, depende muito da região como é o comportamento. Mas em todos os lugares tem esse tipo de comércio, tá bom? O cliente de mais fácil acesso são aqueles que estão próximos e muitos deles você já conhece. Então, é um mercadinho, mercearia, panificadora que você pode oferecer o seu trabalho de forma simples, prática e mostrando para o cliente as oportunidades que ele tem com o seu trabalho, tá? Lembrando que o objetivo do teu trabalho de consultoria, seja financeiro e tributário, é oferecer para o cliente oportunidade de alavancar o seu negócio, de ter mais lucro, de organizar a empresa, de não ter, né, de não ficar no prejuízo,
ou no caso da questão do estoque, que é um grande problema para o mercado. Então, é você alinhar toda essa estratégia e oferecer soluções eficazes para o cliente, tá bom? Então, como abordar clientes? Aqui eu vou falar para você um negócio. Essa questão do abordar clientes, eu sempre digo que tem que ser uma conversa, que você tem que oferecer para ele a oportunidade. Muitas vezes as pessoas elas ficam ariscas, não gostam daquelas abordagens muito enfáticas, assim, sabe? Oferecendo, chegando logo de cara, enfim. Talvez seja bom você tentar ir comprar, conhecer um pouco mais, tentar falar com o dono. Eu sei, ai, como que a gente vai fazer um processo de venda? Nesse sentido, pode ser que seja feito? Pode ser. Mas eu, particularmente, não gosto. Eu gosto de um processo mais, digamos, de tentar ali me aproximar do negócio para tentar vender. Lógico, se você pensar na estrutura grande de venda do seu serviço, pode ser que sim, que você vai ter que ser um pouco mais agressivo, oferecer o serviço, mostrar o portfólio, as oportunidades para o cliente e, acima de tudo, o que ele precisa de trabalhar, né, para conquistar esse resultado. Talvez você precise até do vendedor e depois operacionalizar isso. Existem as oportunidades, mas para quem está começando, é importante você entender isso. Se está perto de você, se está próximo, você consegue fazer uma linha de contato com esse cliente até oferecer o seu trabalho, tá bom? Então, o importante é ter um portfólio de serviço, você mostrar para o cliente quais são os tipos de serviço que você oferece, qual que é o objetivo do serviço. Pode ser uma apresentação, exatamente como eu estou fazendo aqui para vocês, porque eu sempre posto, inclusive no meu Instagram, mostrando que a gente faz reunião com o cliente, o que nós oferecemos para o cliente. Muitas vezes esse cliente não é interessante você mandar um arquivo para ele, porque a pessoa tem uma tendência enorme a ignorar e de não entender o que você está falando. Então, eu sempre oriento a tentar fazer uma reunião com o cliente e apresentar, assim como eu estou fazendo aqui para vocês, as oportunidades que ele vai ter. Eu não estou mostrando para vocês quais são as oportunidades que você tem com a consultoria. Então, tá aqui a oportunidade. Aliada a isso, lembra sempre, tem que ter o Instagram, Facebook, site, o máximo de opções que você puder ter para trazer mais profissionalismo. Site ajuda, Facebook ajuda, Instagram ajuda, tudo ajuda. Quanto mais informações relevantes você puder mostrar para o cliente e, acima de tudo, trazer esse profissionalismo, mais sentido vai fazer a entrega do seu trabalho, tá bom? Então, apresentando para os clientes as oportunidades que ele terá para o seu trabalho. Então, isso é uma coisa que a gente erra muito na contabilidade. Porque, assim, primeiro que a gente sabe, a contabilidade ela é obrigatória, né? Então, as empresas precisam. E qual que é o problema que a gente erra? Apesar de ser obrigatório, que toda empresa precisa de contabilidade, o que os contadores fazem? Eles ficam tentando cada vez brigar por um preço menor. Faz sentido um negócio desse? Pensem comigo. Faz sentido? Não faz. Não faz você querer cobrar um valor mais baixo para o teu cliente. Não faz. Porque aí todo mundo fica brigando cada vez por honorários mais baixos. E isso não faz sentido. Então a gente tem que se posicionar de forma contrária. Tenho certeza que você está aqui comigo é porque você não quer só entregar uma guia do simples, só entregar um serviço básico da contabilidade, sendo que o cliente ele está nem se importando com aquilo e muitas vezes ele acha um absurdo ter que pagar a contabilidade no serviço que ele não está tendo nenhum retorno, entre aspas, né? Ele está cumprindo ali com a obrigação acessória, que é obrigatória. Mas entrega mais, encanta esse cliente, mostra para ele que você está ali para ajudá-lo nesse processo. É isso que eu quero que você faça, porque é isso que vai te trazer retorno, reconhecimento e, acima de tudo, melhores honorários. Então, vamos lá. Quais são as oportunidades que você pode atuar no mercado hoje? Então, é importante a gente destacar aqui que existem mais de 20 milhões de empresas ativas no país. 90% são pequenas empresas, 60% dessas empresas elas vão fechar em 5 anos. Por que fecha? Via de regra, normalmente por causa da falta de controle, de noção de negócio, de viabilidade de negócio, de gestão financeira. Enfim, diversos fatores que envolvem isso, mas normalmente não é porque o cliente não sabe fazer o serviço dele, ele sabe vender, ele sabe prestar o serviço, é porque ele não domina as outras partes. Via de regra, está envolvido com a parte da consultoria. Porque, por exemplo, análise de viabilidade. Identificar, será que aquela atividade é uma atividade X que ele precisa? Será que ele divulgou o serviço dele a ponto dele conquistar os clientes, entrar no mercado? Será que ele identificou, exemplo, precificou da forma correta? Muitas vezes até tem cliente, mas está vendendo só no prejuízo. Então, são várias variáveis que faz o empresário acabar indo mal no seu negócio, tá? Isso significa que existem muitas empresas para você começar. E a concorrência é quase zero, gente. É quase zero mesmo. De verdade. Por quê? Porque todo mundo fica focado em fazer aquilo
que é o básico. Ah, é essencial a contabilidade. Ok, concordo. Só que, porém, a gente precisa alinhar um serviço com maior valor agregado. Primeiro, para mudar o perfil do contador. Segundo, para conseguir cobrar mais. Terceiro, para o cliente não fechar as portas, não quebrar em pouco tempo e você ficar sem seus honorários também da contabilidade, tá bom? Então, existem muitas oportunidades e cada vez mais eu enxergo isso, sabe? Porque muita gente acaba se fechando num cerco falando assim, ah, não, porque a contabilidade é essencial lá, fechar o balanço, tal, é o que importa. Os clientes não querem, gente, e tem muito cliente que quer. Tanto é que a gente faz direto muitas e muitas consultorias, consultoria de abertura, consultoria contínua, consultoria de alinhamento, consultoria planejamento, né? Análise e planejamento tributário, consultoria financeira, a gente alinha todo o pacote de serviços e vende isso para o cliente. Então, você fecha a tua cabeça e fala, não, isso daqui não é para mim. Enquanto isso, vai entrando pessoas no mercado e vai analisando o campo. Não é à toa que a gente consegue sempre clientes que vêm de outros escritórios, exatamente por só pelo atendimento que a gente faz nas nossas reuniões já fazem toda a diferença. Muitas vezes a gente acaba nem vendendo só a consultoria, nem vende às vezes a consultoria. Só da gente fazer uma contabilidade mais pautada no cliente, reuniões, acompanhamento, dúvidas, atendimento presente, isso já faz muita diferença, tá bom? Então, prestem atenção nessas oportunidades. Ok, então qual é o primeiro passo? O que você precisa identificar na viabilidade inicial quando você começa a prestar consultoria? Primeiro passo, primeiro ponto é o quê? Qual é o faturamento dessa empresa? Então, qual o valor que ela tem em relação aos custos fixos e custos variáveis? Como montar a DRE para ter esses dados? Essa é uma dúvida que eu recebo muito, muito, muito. Bruna, eu devo montar uma DRE no regime de competência ou no regime de caixa? E o que que eu falo? Gente, dificilmente você vai ter todas as informações adequadas para você iniciar, por exemplo, o regime de competência. Competência, ok, é o que a gente trabalha na contabilidade, via de regra. Porém, dentro das empresas, o que faz sentido é o dinheiro para eles. Então, assim, a competência dá muita confusão para o cliente. Então, o cliente acaba, é, digamos, ficando chateado, muitas vezes não entendendo aquele processo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a BR para gente, para eu mostrar para vocês. E aí ele acaba identificando que às vezes não é para ele aquele trabalho. Então, o que que eu falo para você sempre? Tentem investir em fazer uma análise por caixa, mostrar onde que está o dinheiro desse cliente, qual que é a composição do custo fixo, quanto que ele tem de custo variável. E normalmente eu trabalho só custo fixo e custo variável, por quê? Porque o cliente ele precisa ter isso em mente de forma simples, tranquila, e que ele não vai ter dificuldade para identificar esses requisitos. Então, é só custo fixo e custo variável, aonde que está o meu problema, qual que é a composição. Então, isso é bem importante, eu vou mostrar aqui para vocês, só para dar uma compartilhada aqui, para vocês entenderem um pouquinho do processo, como você pode fazer essa análise. Eu gosto de fazer bem prático as coisas, porque assim, às vezes a gente fica falando e fica no campo da abstração, e não é esse o objetivo. O objetivo é que você realmente consiga aí identificar essas oportunidades. Então, eu vou mostrar só uma partezinha aqui para vocês de uma coisa bem basiquinha que vocês vão fazer inicialmente. Então, o que que a gente vai montar? Aqui a gente tem, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, o mês. Aqui a gente tem a receita, que inclusive tem que ser igual, né? Só aqui colocar. Eu vou colocar aqui esse exemplo, tá? Para vocês só terem uma noção. Receita de serviços, que no caso vai ser produtos, né? Não vai ser serviço de mercadoria. Custo variável, aqui a gente está com o caso de salão, mas exemplo. Custo variável, a gente vai colocar as compras que ele vai fazer dentro do mês. Custo fixo, a gente vai identificar aqui o que ele tem de folha, o que ele tem de recolhimento, o que ele tem de pagamento, de prolabore, todos os custos fixos que relacionam à atividade. Então, nesse parâmetro, a gente consegue ter uma visualização. Qual que é a margem de lucro? Ah, vamos supor, né, que seja aqui 46%, né? Pode ser é difícil, mas pode ser. Qual que é o custo fixo? Aqui a gente tem o custo fixo mensal, 46%. Qual que é o custo variável? Então, a gente já consegue identificar aqui nesse caso, né? Identificar, que seria 6%, lógico que não vai ser, né? Mas vamos colocar aqui 3 mil, 23%, exemplo, tá? Então, aqui é só uma ideia para vocês entenderem mais ou menos como que você vai fazer esse panorama aqui para o cliente e analisar por percentual. Porque esse cenário do percentual é que você vai identificar algumas oportunidades.
E, acima de tudo, como você vai conseguir analisar essas ações para o cliente conseguir entender o que ele precisa fazer. Então, os números são importantes aqui para a gente montar. E veja que eu não estou montando aqui algo muito grande, muito difícil, é algo simples, fácil, aplicável para o cliente, que você vai conseguir mostrar para o cliente o valor que tem o seu trabalho, tá bom? Então, vou continuar aqui. Então, primeiro passo, a gente identificou ali a DRE, as oportunidades que a gente tem para entregar para o cliente. Porque a gente viu, tá no prejuízo, tá com custo fixo muito alto, ou a margem de o custo variável, que são as mercadorias que ele vende, está com preço acima. Lógico, gente, nessa atividade a margem é bem baixinha de lucro relativamente, né? Então é importante a gente identificar as oportunidades e sugerir soluções. Mas, Bruna, eu não sei como que eu vou fazer isso. Confie em mim, vem comigo, acompanhe as mentorias, as aulas ao vivo, o curso O Poder da Consultoria, que eu vou traçando caminhos para você entender um pouco mais sobre isso. Então, análise de mercado. Aqui que eu falei para vocês, a análise de mercado ela é fundamental, porque existem diversas especificidades para se analisar. Nesse sentido, qual é o nicho de mercado que a empresa está? Então, é muito importante quando você entra no mundo da consultoria, você entender um pouco mais sobre isso. E muitas vezes é você trabalhando, é você identificando que você vai vendo. Mas, Bruna, como que eu vou ficar inseguro no começo? Eu não vou conseguir. E calma, ninguém nasceu sabendo. A gente tem que parar com essa ideia imediatista de achar que as coisas caíram na nossa cabeça, assim, ó, pá, eu sei tudo. É um processo. Lembra de quando você não sabia nada de contabilidade? Quando você começou a estudar do zero? Enfim, a gente demora, é um processo. Você vai conhecendo a atividade, vai tomando gosto, vai entendendo o que está acontecendo e depois vai ficar cada vez mais fácil. No começo, eu também tinha um pouco de dúvida. Muitas vezes eu pedia as informações para o cliente, eu levava para casa para fazer análise, para depois voltar com a solução para ele, ou com a identificação da opção que o cliente devia seguir. Eu pensava sobre aquilo. E se você parar para pensar, eu garanto que você vai conseguir achar a solução. Só que você precisa começar a fazer. Se você sair do lugar, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Os primeiros passos têm que ser dados. E aí você vai começar a entender um pouco mais o comportamento do mercado. Nesse sentido, qual o nicho de mercado que a empresa está? Normalmente, aqui a gente está falando o quê? De mercearia, pequenos mercados, como eu já comentei com vocês, porque grandes supermercados têm contabilidade interna. Agora nós vamos abordar um dos principais problemas que a gente vai encontrar nesse nicho. Nesse e em qualquer outro nicho, o preço de venda. Então, assim, o preço de venda é onde se encontra o grande gap que eu falo, o grande problema. Por quê? Porque as pessoas, elas não param, né? Os empresários, todo mundo que vai começar uma atividade, para analisar primeiro o custo dele. Primeiro é o custo, gente. Não existe lucro, não existe empresa, não existe nada sem a identificação dos custos que ele tem. Então, quando a gente pega para começar aqui uma empresa, a primeira coisa que a gente identifica, qual que é o custo que esse cliente tem? Qual que é o custo? Por que que ele está nesse segmento? Qual que é o comportamento desse segmento? Como o nicho trabalha? Então, em média, o que a gente pode ser analisado? Que pequenos e médios mercados trabalham com preços menos competitivos. Isso significa o quê? Ele vende por um valor maior do que aquelas grandes redes de mercado, tá? Então, vou dar um exemplo que eu tenho ali na frente do meu prédio, que tem um mercadinho. Ele começou como um barzinho, bem feio, feio, chinfrinho, e ele está crescendo bastante. Ele reformou, fez uma estrutura gigante, relativamente grande, né? Lógico, por porte dele. E como que ele consegue ganhar? Primeiro que ele atende horários diferenciados, ele vende no domingo ele vende comida assada. Então ele tem toda uma estrutura que traz cliente para ele. E não só isso, ele tem uma estrutura pequena, que eu paro na frente de carro, vou lá e compro em 1 minuto, né? E quando você vai no mercado grande, que fica também, esse fica na frente, e o teu outro mercado fica 2 quadras, tipo, na verdade, uma quadra. Só que eu não vou, assim, eu só vou assim, preciso comprar mais coisas. Por quê? Porque eu tenho que parar o carro, estacionar, né, na frente, lá no fundo, andando, é muito grande a estrutura do mercado. Então, assim, se eu preciso de algo mais rápido, enfim, eu vou naquele mercado pequeno. Eu pago mais caro? Pago, mas é o preço que é a minha comodidade. Para mim faz mais sentido, às vezes, quando eu voltava da faculdade, era 10h30, estava aberto o mercado.
Eles ficam abertos até 11 horas. Então, como que esse mercado trabalha? Com um aspecto competitivo diferenciado. Então, é mais perto, é mais próximo, o valor é um pouquinho mais elevado, sim, mas traz mais comodidade. E às vezes eu vou nesse lugar para comprar e tem fila, para vocês terem uma ideia. Então, assim, é entender as oportunidades de mercado e trabalhar para isso. Lá tem várias opções. Então, é bem interessante você analisar isso. E isso traz muito olhar para a contabilidade. A consultoria vai te ajudar muito, principalmente a analisar o comportamento do cliente, entender como que o cliente age, entender as estruturas, as normas da contabilidade em si, no contexto geral, cada segmento, porque cada empresa vai ser uma estrutura relativamente um pouco diferente, tá bom? Então, assim, ó, isso não significa que seja um problema. Por quê? Porque existem mercados para todos os segmentos, mas sem o gerenciamento preciso da atividade, não será possível se manter no mercado. Então, assim, se o empresário vacilar, não entender sobre o preço dele, não entender como o comportamento do mercado, ele vai se dar mal. Por exemplo, ele não vai conseguir competir com um grande mercado. Então, ele vai cobrar um pouco a mais. A média, eu acho que deve ser assim, a média de uns 10 a 15% mais caro que eu pago no mercado, que é uma grande loja, uma grande rede, no caso. E pago feliz, porque vou ali na frente de casa e tá tudo certo. Então, isso é bem importante para a gente analisar esses segmentos do mercado, porque isso é muito interessante, você analisar o comportamento do mercado. Consultoria tributária. Aqui é um nicho bem importante para a gente entender, porque a gente está trabalhando com o aspecto quais são as possibilidades que a gente tem. Dentro dos nichos, a gente pode abarcar diversas possibilidades no tributário, tá? Assim como na consultoria, por exemplo, aqui a gente vai falar o quê? Preço de venda, estoque, controle de data, né, que é um grande problema. Então, são vários requisitos que precisam ser organizados. Dentro do tributário, é algo que depende exclusivamente, entre aspas, né, do entendimento ali da contabilidade. Por quê? Porque muitos clientes não têm como saber. Ai, tem substituição tributária. Muitas vezes é lançado de forma errada na contabilidade, até vem a nota correta, mas é lançado de forma errada. Então, assim, não é feita essa contabilização da forma correta. E muitas vezes pode ser uma oportunidade para você chegar nessa empresa e vender a tua consultoria tributária e apontar para esse cliente quais são as possibilidades que ele tem, que ele pode reduzir a carga tributária, que ele pode ter benefícios. Então, assim, existem essas questões que você pode oferecer, alinhado com a financeira, gente. Por isso que eu falo. Esses dois nichos, assim, ó, não tem erro. Não tem erro, gente. É o ouro do mercado. Porque, olha só, aqui a gente vai falar, por exemplo, em relação aos produtos monofásicos como água, cervejas, refrigerantes, preparações compostas que são monofásicos. Então, os produtos são aqueles que fazem parte de uma cadeia produtiva e o pagamento se dá somente na primeira etapa. Então, aqui a gente está falando da substituição para frente, não vou entrar muito, né, no direito tributário, mas basicamente significa o quê? Que quem está na primeira ali na ponta vai recolher. Então, a indústria vai recolher para todo mundo que está na próxima cadeia. Portanto, nesse sistema é feita para contribuir com o PIS, né, e com a contribuição para o financiamento de Seguridade Social, PIS e o COFINS. Então, as duas contribuições é feito na primeira etapa, antes de sair da empresa, antes de sair da indústria. E com isso, gera aqui, né, no caso, o que que gera? Então, a gente está falando aqui, ó, dessa situação que trouxe que fica melhor. A indústria é o substituto. Então, aqui na indústria, no primeiro da cadeia, ele recolhe tudo. Então, o próximo ICMS já foi antecipado, o próximo da cadeia do ICMS já foi pago, e assim por diante. Ou seja, já foi feito recolhimento. Então, todos esses posteriores aqui vão ser zerados. Então, não vai ter imposto para pagar de PIS e de COFINS. Ali a gente está falando do PIS e da COFINS, aqui nesse caso a gente tem ainda o ICMS-ST, também, que é algo bem importante. Então, a gente tem o PIS, o COFINS e o ICMS, tá? Então, é a mesma ideia, tá? Tem o ICMS-ST e tem o PIS e o COFINS. Existem algumas legislações por estado que já está mudando, alguns nem têm, salvo engano, Santa Catarina não tem uma substituição tributária. Mas o que que você precisa entender? Primeiro ponto, que você precisa saber o que significa, como que você vai fazer, como que você vai analisar. E, via de regra, é entendendo por NCM, né, que é a nomenclatura comum do comércio, e entender como que se dá esse comportamento, como que é feita essa nota, qual que é o CFOP, e você identificar essas oportunidades, tá? Via de regra 5.4, né, quando é na venda. Então, assim, se vai sair da indústria, precisa identificar, conferir se o CFOP é adequado, até chegar lá na venda do consumidor final. Então,
a gente tem produtos monofásicos do PIS e do COFINS e com substituição tributária de ICMS, tá? Ou seja, essas questões são fundamentais para você poder orientar o cliente. Ai, Bruna, mas daí o que eu faço com isso? Primeiro, você vai fazer um planejamento tributário, falar para o cliente, ó, existem possibilidades para você poder vender, aliás, para você pagar menos tributos. Então, quais são as possibilidades? Tem como reduzir isso, reduzir aquilo, mostrar para o cliente. Depois dá para fazer recuperação de crédito e tal. Sim, gente, mas não ofereço recuperação de crédito, porque o mercado está muito contaminado, falando que é golpe, que não sei o quê. Então, não ofereça isso. Ofereça um planejamento e análise tributária, ofereça sua consultoria financeira. Primeiro, faz um trabalho com o cliente, ganhe a confiança do cliente para depois oferecer esse serviço e mostrar para ele que dá para recuperar os últimos 5 anos, ok? Então, inclusive, eu indico para vocês, se vocês forem trabalhar com o sistema do e-auditoria, tá? Então, sim, a gente pode trabalhar, recuperar os 5 últimos anos, pode fazer tudo isso, mas sempre que foi pago, sempre, gente, não é só no caso do PIS e do COFINS, existem alguns casos que são mais, digamos, genéricos, né? Que, por exemplo, esses do Simples Nacional, você vai lá, pede, nesses não, né? No caso, se for Simples Nacional, você pede a restituição, vai cair na conta. Tem alguns que é um pouco mais complicado, que você vai ter que fazer compensação, que é no caso do lucro presumido do lucro real. Mas, via de regra, toda tributação paga de forma a maior errada pode pedir o dinheiro de volta. Mesmo que seja via judicial, você consegue, tá bom? Então, é só para você entender. Foi pago a mais errado, todo e qualquer tributo pode ser pedido dinheiro de volta. Tá? Então, estamos falando do imposto estadual, deve ser analisado cada estado como está atuando, assim como é no caso. Via de regra, as pessoas não vão muito atrás do ICMS, né? Vão atrás do PIS e do COFINS, porque é um tributo da União, e a União fiscaliza menos, não acompanha e devolve dinheiro, muitas vezes na conta, tá? Então, o recolhimento do ICMS-ST deve ser realizado por aquele contribuinte que estiver caracterizado como responsável por substituição, ou seja, o remetente ou destinatário conforme o caso, tá? Então, nesse caso aqui que a gente está falando em específico, via de regra, a gente trabalha com o caso do retido lá na primeira cadeia, pago, né? Então, e aí, como que você vai fazer? Então, identificar os produtos monofásicos e o com substituição tributária, que é um potencial argumento para você reduzir a carga tributária. Não deixe essa oportunidade passar, pois trará confiança do seu cliente. Exemplo, artigos de perfumaria, tocador de higiene pessoal, água, cerveja, produtos com substituição que deve ser conferido na lista do estado de origem e verificado com o fornecedor estão corretos. Então, aqui eu passei, assim, ó, básico de informações que você precisa saber, só para você identificar essas oportunidades. Você montando isso para o cliente e mostrando essas possibilidades que ele tem, gente, assim, não tem como. É muita oportunidade para você mostrar para o cliente tanto que ele pode faturar mais, que ele pode crescer no negócio dele, que ele pode aumentar a margem de lucro. Reduz tributo, trabalha preço de venda. Gente, assim, ó, não dá, sério. É muita oportunidade que a gente tem para trabalhar. E a gente brigando aí por baixos honorários, sem condição, sério. Tá, ainda cabe, né, a possibilidade de você analisar o regime de cada um, Simples Nacional, lucro presumido. Então, uma análise é importante, mais profunda, como identificar. Lógico que eu nem precisaria estar apontando isso daqui na consultoria tributária para você, né? Porque, via de regra, os contadores sabem, né, de fazer esse planejamento tributário, entre aspas. Mas estou falando que é uma possibilidade de um serviço a mais que você pode vender para ele dentro do pacote de consultoria. Então, eu sugiro você identificar essas oportunidades e oferecer um enfoque para o cliente, tá? Então, voltando um pouquinho, consultoria financeira. Então, o que a gente vai analisar? Montar a DRE, como eu mostrei para vocês, identificar o lucro e quais são os percentuais dos custos fixos e variáveis. Lembra que eu mostrei a planilha, né? Então, a média de lucro vai de 15% a 20%. Depende do segmento, depende da região, depende de vários fatores. Mas, assim, é importante, né, ser pautado nessa margem. Produtos que a gente vai conseguir ter uma margem maior, produtos que vai ter uma margem menor. Mas, via de regra, como que a gente vai analisar isso? Montando a DRE, identificando qual que é o custo das mercadorias. Então, se ele vende algo por R$ 5, por exemplo, o custo vai ser quanto? R$ 3? Qual que é o custo fixo? Vai ser R$ 1, R$ 1,50? Então, entender como que funciona essa sistemática do preço dele para que ele alcance esse resultado. E ainda o próximo passo, então, analisou, fez a DRE, montou custo fixo, custo variável, a gente vai montar o preço de venda do cliente. Qual que é a margem de contribuição que esse cliente tem? A margem de contribuição é o preço de venda menos os custos variáveis.
Lembrando, preço de venda, R$ 5, custo variável. Se ele comprou, sei lá, vou colocar essa taça. Então, essa taça aqui eu vendi por R$ 5. Mas o custo para eu comprar da indústria foi R$ 3. Isso é o custo variável, ok? Quanto mais eu vender, mais vai aumentar meu custo variável. Lembrando, a gente trabalha custo fixo e custo variável para simplificar para o cliente. Lembrando aqui, a gente sempre coloca como custo variável também o imposto, o frete. Então, exemplo, Simples Nacional, coloca aqui como variável porque vai aumentar conforme ele for vender. PIS, COFINS, ICMS. Não coloque RPJ nem contribuição social porque é sobre o lucro. Então, só para a gente começar a fazer essa base. Com a análise feita anteriormente, a empresa pode economizar e muito no valor a ser pago. A gente está falando da tributação, aí a gente vai analisar o custo, a gente pode analisar fornecedor, identificar todas as possibilidades que existem para reduzir o custo e aumentar a margem de lucro. Isso sem falar em vender, né? Porque a gente também faz esse apontamento para o cliente, investir na divulgação e entre outros. Aqui vamos falar um pouquinho sobre a consultoria financeira ainda em relação ao estoque. Aqui a gente poderia falar, né, que financeira contábil, porque assim, dentro do controle de estoque é todo um problema para a contabilidade também. Então, veja que se você alinhar com o cliente, fazer um acompanhamento com esse cliente, cobrando um valor bom pelo seu trabalho, você pode trabalhar com serviços específicos. Você pode trabalhar só a consultoria financeira, só a tributária, só a consultoria do controle de estoque, né? Porque isso daqui demanda um tempinho para fazer. Ou você pode orientar os clientes para fazerem sob a sua supervisão. Clientes não, né? Funcionários, sob a sua supervisão, mas você pode fazer todo esse acompanhamento e mostrar para esse cliente a oportunidade que ele tem de resolver produtos vencidos, produtos que são desviados, que ele não sabe, saber efetivamente o tanto que ele tem de estoque. Então, o controle de estoque é o maior problema dos mercados. Via de regra, não, via de regra, quando eles vão fechar as portas, é porque não gerenciam de forma correta as mercadorias. Porque assim, gente, exemplo, vamos falar, por exemplo, no comércio, vamos falar da atividade de serviços. A atividade de serviços é um ramo que eles conseguem se manter mais no mercado. Por quê? Porque eles não lidam com estoque. Então, o serviço, eles podem errar mais. Eles podem trabalhar mais de forma informal. Eles podem, assim, fazer coisas absurdas. Por quê? Porque eles não demandam de estoque. E aonde que fica todo o dinheiro do empresário? Geralmente no estoque. Então a gente tem um problema ali muito sério que envolve esse controle efetivo, aí mais mercadoria vencida, né, perecível, toda essa questão envolvida. Então, é bem importante a gente se atentar a isso e apresentar essas possibilidades de organização. Controle efetivo, colocar câmera, controlar tudo via estoque, tá? E alinhado paralelo a isso, a gente tem outros requisitos aqui, ó, que é a classificação errada no NCM, de estoque, controle incorreto do sistema que é um grande vilão muitas vezes para essas empresas, mas não é porque é o sistema, né? Porque as pessoas não utilizam da forma como deveriam ser. Erro mais comum é NCM, controle incorreto do sistema e controle da data de vencimento dos produtos também, né? Que via de regra os perecíveis também é um grande problema. Quando a gente está lidando com grandes redes de supermercados, você tem ali muitas vezes os próprios repositores que colocam e controlam o vencimento. Talvez nesses nichos pode até ter alguns vendedores específicos, mas via de regra não funciona muito porque eles compram menos, né? Então não tem um repositor, não tem aquela pessoa da indústria controlando o vencimento, enfim, e afins. Então, olha só. Te dei aqui, apontei para você, consultoria financeira, montar DRE, fazer planejamento. Ah, tem planejamento de curto prazo, longo prazo, tem a parte tributária, tem essa parte do estoque, tem, olha o tanto de oportunidade só que eu te mostrei em pouquíssimo tempo. E aí, como você vai vender seu trabalho? Com a consultoria financeira, é para trabalhar precificação e margem. A tributária, você analisa os produtos monofásicos com ST, o melhor regime. Análise e controle de estoque adequado. Estoque de acordo com o NCM e CFOP. Tudo isso, primeiro, que vai te ajudar absurdamente na contabilidade, vai ajudar o cliente a ter noção total do negócio dele. E eu sempre falo que a consultoria tem que estar alinhada com o cliente, para o cliente entender sobre o negócio dele. É como se fosse um curso, né, uma mentoria de como esse cliente vai organizar a empresa, como o empresário vai dominar. Então, assim, é muita possibilidade, existe um oceano azul, existem infinitas coisas que você pode vender para o cliente e conseguir ainda conquistar a contabilidade desse cliente. Então, assim,
Tudo isso que eu falei para vocês aqui é totalmente prático, aplicável, eu mostrei, né? Inclusive, é o tipo de trabalho que a gente faz. Muitas vezes a gente pega empresas de mercadoria e a gente já conseguiu reduzir a cerca de 4 mil de tributação só por estar no NCM errado, na classificação errada. E aí a gente consegue fechar um honorário assim, ó, que muitas vezes ele pagava 200, 300 reais, né? 200 reais. Fechar 1.000 reais, entendeu? 800 reais. Mas assim, a gente tem que ter essa visão de negócio, entender que as possibilidades estão na sua mão. Ou você fica brigando por um nicho enorme lá, querendo brigar por cliente que quer te pagar uma miséria e ficar ainda reclamando, pedindo coisa o dia inteiro, e te incomodando e tal, ou focar em clientes bons que você consegue entregar um serviço melhor e eles vão pagar feliz pelo seu trabalho. Então, olha só, nada acontece, nada na nossa vida a menos que a gente sonhe antes. Então, a gente precisa se colocar nisso. Eu sempre pensei, eu vou entregar valor no meu serviço. Eu não vou deixar que os clientes ignorem a contabilidade. Nossa, a contabilidade é o mal necessário. Esquece isso, tira isso do mapa. Nós vamos trabalhar aqui a sua valorização e todas as oportunidades que você tem para se tornar um profissional de destaque no mercado, tá? Então, sonha com isso, bora trabalhar isso, trabalha a tua imagem, trabalha o seu posicionamento, começa a investir em tudo isso para você chegar nesse teu sonho, principalmente tudo, gente, entregar o valor agregado, tá bom? Então, já peço para você se inscreva aqui no meu canal. Se você não está inscrito, se inscreva. Já curte o vídeo. Me segue no @contadora Bruna. E lógico, né? Vem para o poder da consultoria. Se eu dei essa aula aqui, já te entreguei tudo, imagino que eu vou te entregar mais, tá? Então, vamos sonhar, mas acima de tudo, trabalhar para que isso se torne realidade. Combinado? Então, combinado. Vou te esperar no poder da consultoria. Aliás, nós vamos ter mais uma aula ainda semana que vem, que vai ser incrível. Fique de olho aqui comigo, que a gente vai falar semana que vem sobre posto de combustível. Vou te mostrar, porque o posto de combustível, via de regra, eles fecham no prejuízo, via de regra. Eles vão mal, a não ser que sejam postos específicos em determinadas regiões que a gente vai comentar também sobre a próxima aula. Combinado? Então, te espero na semana que vem e já se inscreva aqui embaixo, o link Poder da Consultoria. Até logo!